Fala galera, começando mais um vídeo e hoje eu vim trazer outra poção pra gente fazer, dessa vez inspirada no universo de Harry Potter, né? A poção morto-vivo. Então eu tô seguindo mais ou menos os mesmos passos da outra poção que eu fiz, então se você não viu, corre lá pra você ver, né? Então eu passo o giz pastel seco, dei algumas dicas lá no outro vídeo também sobre outros materiais que você pode utilizar, né? Então, depois eu venho com uma tinta nas mesmas cores do outro vídeo, né? Primeiro eu passei um begezinho para criar umas manchas mais claras. Depois eu venho com uma tinta mais escura, né? Um marrom bem escuro, para criar as sombras ali da borda. Passei também um verniz acrílico fosco, tá? Em spray. Para evitar de desbotar a impressão e esse tipo de coisa, como eu imprimi no papel fotográfico, né? Se você imprimir num papel comum, com impressão a laser, nem precisa passar esse verniz spray, né? Então aí eu colo com cola branca mesmo, vou marcando todos os vincos ali, né, para o rótulo ficar bem certinho em volta da garrafa, já que a garrafa não é reta, né? E aí eu volto novamente com a tinta marrom mais escura e vou batendo ali com a esponjinha para manchar os vincos que eu fiz, né? Essas dobrinhas que eu marquei ali. Então acho que fica um efeito também bem legal fazer isso depois. Aí eu passo a cola branca por cima, né, para colar os cantinhos, deixar bem coladinho, não ter risco de soltar, já que é vidro, né? E depois eu passo um verniz acrílico fosco para proteger ali de umidade. Mas se você não tiver, você pode dar mais uma demão de cola branca mesmo, que vai funcionar bem. Aí depois, para fazer o líquido dessa poção, eu utilizei um glitter, né, de maquiagem, só que acabou que não ficou bem como eu queria. Esse glitter, não sei se ele tem um pouco de óleo, e aí ele não dissolveu muito bem na água, né, então eu acabei usando outra coisa que eu vou mostrar pra vocês. Mas aí eu coloquei, né, uns 2/3 de água, o restante de álcool normal, daqueles que a gente compra em mercado mesmo, misturei bem, né? E aí depois eu já coloquei o corante que eu usei, né, um corante marrom bem escuro, que poderia ter sido preto ou alguma outra cor que você queira, né? Então eu misturei bem ali o corante na água com o álcool. E aí eu usei um outro pó de maquiagem, né? Que é um shimer, né? É tipo um iluminador, assim. Que ele é um pozinho solto. E ele eu achei que já funcionou melhor. Poderia ser também purpurina, eu acho que funciona. E aí eu misturei bem. Então aí depois eu seco bem ali a garrafa, né, pra gente poder colar a rolha, que eu gosto de colar com essa cola de silicone. E aí eu dou um acabamento em volta da rolha ali pra cola ficar bem certinha. Depois, para fazer o acabamento em volta assim da garrafa, eu peguei algumas miçangas que eu tinha aqui. E aí eu coloquei elas, coloquei 3 miçanguinhas nesse cordão aí, que é tipo um sisal, né? Acho que chama rami esse fio aí. E daí eu prendo a ponta ali com o dedo, né, atrás da garrafa e botei um durex para me auxiliar, porque eu vou fazer um pouco diferente do que eu fiz no outro vídeo. Aí eu vou pegar e vou fazer uma alça para ficar a miçanga pendurada ali. Então eu puxo uma das miçangas, né, e aí eu dou um lacinho ali, uma laçada, né, para ficar essa voltinha aí pendurada na garrafa. E aí eu venho novamente com o durex para prender, porque senão eu não consigo. Deve ter alguma maneira mais fácil de fazer isso, mas eu acabei fazendo assim, que era a maneira como eu imaginei que daria certo na hora que eu tava fazendo. Aí depois eu venho ali, né, com a última miçanga, eu coloquei 3 miçangas ali, então eu fiz 3 alcinhas dessa pendurada em volta
da garrafa. E agora, para deixar essas alcinhas bem firmes ali e esconder também o durex, eu vou vir com a ponta do cordão, que eu ainda não cortei, né, para ir dando a volta pela garrafa, assim como eu fiz também na poção Winged, né? Eu passei em volta, só que essa daí eu tô passando mais para poder segurar o durex ali e também para esconder ele e também para segurar essas alcinhas que eu fiz aí com as miçangas penduradas. Aí depois eu corto, né, um pedaço ali do cordão que ficou, mais ou menos do mesmo tamanho que eu tinha deixado da outra ponta, né? E aí tem que dar aquele nozinho bem firme, né, para não ficar frouxo depois, né, essa parte que a gente deu a volta aí, para ela não ficar frouxa, tem que dar esse nó bem forte. Aí nas duas pontas ali eu coloquei mais algumas miçangas que eu tinha aqui, né? E aí eu dou aquele nozinho na ponta para garantir que elas não vão sair e desfio a pontinha ali para ficar um pouco mais rústico. E aí eu coloquei nas duas pontas, né? Então eu faço uma um pouco mais comprida que a outra, assim, para ficar um pouco mais legal. E aí depois eu venho com a cera vermelha, né? No outro vídeo eu dei algumas dicas também do que vocês podem usar para substituir a cera, se vocês não tiverem, não quiserem comprar, né? Então tem algumas coisas bem legais que dá para fazer. Então eu derreto bem e despejo ali em cima da garrafa. E aí eu tentei colocar uma miçanga maior ali em cima, só que acabou que eu não gostei muito do resultado, ela também não grudou muito bem. Aí eu tirei, derreti um pouquinho mais de cera e joguei ali pra cobrir o buraco que tinha ficado, né? E aí depois é só agitar a garrafa pra ver o efeito do glitter nela. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo e não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal.